Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia de vocês, certo? E hoje vamos para o encerramento de conteúdo dessa terceira unidade. Vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio e o caso do petróleo no Lobato, certo? Logo depois da nossa vinheta, começaremos mais uma aula de Geografia para o nono ano, beleza? Tamo junto! É mesmo, é? É sim, Homer. Então, galera, hoje o tema da nossa aula é esse que já citei para vocês. Vamos ver um pouco desse conteúdo sobre o Oriente Médio, certo? Tá aí a nossa apresentação, linda por sinal, né? Então vamos nessa. Vamos entender aqui. Hoje falaremos nessa aula sobre esses aspectos físicos e petróleo, sobre o Oriente Médio e um pouco de notícias sobre o Lobato e o petróleo descoberto próximo à nossa escola. Então veremos aspectos físicos, um pouco sobre essa lama que é encontrada no substrato do nosso continente, das placas continentais, um pouco sobre os conflitos que ocorrem no Oriente Médio e a parte que relaciona o Oriente Médio, Lobato e petróleo. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Galera, eu estou trazendo essa imagem aqui para representar a opulência que há lá no Oriente Médio. Olha essa imagem. Sabem me dizer de onde é esta imagem? Está no livro de vocês, claro que vocês vão saber me dizer. E aí? O que é que vocês me dizem dessa bela imagem? Essa bela imagem trata-se do estádio. O estádio que possivelmente receberá alguns jogos aí durante a Copa do Mundo, certo? E trata-se do Estádio Internacional Khalifa, que fica nessa capital, na capital do Catar, Doha. Deixa eu botar de novo essa imagem para vocês verem, opa aí. Que beleza, que opulência, hein? Imagina se a Fonte Nova fosse assim. Então, voltando, galera. O Oriente Médio é uma região muito estratégica. Vocês quando ouvem Oriente Médio, o que vem na cabeça de vocês? Coloca aí nos comentários. O que ouve? Quando você ouve, Oriente Médio, é a terra daqueles malucos lá que bombardearam o World Trade Center, a terra de Bin Laden. É isso que vocês pensam, né? Ai, cale-se, 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 você me... Mas não é só disso, né? De radicalismo que vive o Oriente Médio. É uma região muito estratégica, conecta a Ásia, a Europa e a África. E tem, em termos econômicos e geopolíticos, é de interesse mundial, certo? Composta por 15 países, com 6,8 milhões de quilômetros de extensão e uma população de 350 milhões de habitantes. Ou seja, o Oriente Médio só tem 150 milhões de habitantes a mais do que o Brasil, certo? E a extensão territorial é quase próxima do Brasil, ou não? Me diga aí se eu tô falando besteira. Coloca nos comentários, gente, participa dessa bagaça. Vamos nessa aí. E a gente já sabe, né, das tensões e conflitos entre os israelitas, judeus, árabes, que são os muçulmanos, e aí há um bastante conflito nessa região. Beleza? Sobre aspectos físicos, os aspectos físicos, deixa eu colocar a apresentação. Dos aspectos físicos, o que cabe destacar que o Oriente Médio ele é construído sobre planaltos, certo?
ele é circundado, são planaltos constituídos e circundados por montanhas. Há um predomínio de clima desértico e semiárido e uma gama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica, professor? Já expliquei nas aulas o que é amplitude térmica. A amplitude térmica é aquela sensação que você sente quando você está lá no interior, São João, que o dia é quente pra cacete e a noite é fria pra caramba. Isso é gerada por conta do fator de continentalidade, gera essa amplitude, essa diferença de temperatura durante o dia e a noite, pois a região ou o local que você esteja, ele não está sob a influência dos mares, do mar. E aí você vai sentir essa variação de temperatura muito abrupta entre dia e noite. É o que acontece muito lá no Oriente Médio. Pô, cara, de novo, cara, pô. Então vamos ver esse mapinha aqui, vamos entender um pouco essa questão que já envolve o contexto do petróleo. As maiores reservas petrolíferas do mundo estão no Oriente Médio. Inclusive, tem uma organização que tem uma influência absurda sobre a variação de valores, de preços do petróleo no mundo, que é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, certo? Ela é responsável pela extração e refino do produto, influencia diretamente nessa oferta e preços do petróleo no mundo. Observe o mapa. No mapa aqui, temos que essa região aqui, ó, do Oriente Médio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Volta lá. Deixa eu ver se eu acho uma canetinha aqui. Pronto. Aqui, ó. Agora é só aqui. Volta. Pronto. Vamos lá. Aqui temos a região do Oriente Médio, certo? Muito importante, bastante cobiçada pelo mundo e toda a sua produção de petróleo escoada pelo mundo. Vamos analisar aqui o mapinha. Observe os países membros da OPEP. Quais são os países que são produtores e refinadores do petróleo? Ó, Equador, Venezuela, aqui na América Latina. Ah, professor, e por que a Venezuela está naquela miséria absurda? Isso aí é assunto para outra aula. Não vamos entrar nesse mérito agora, certo? Aí tem outros países aqui da África que são Argélia, Líbia, Nigéria, Angola, Gabão, produtores de petróleo. Eu estou dizendo os países que fazem parte dessa organização super influente no mundo, que é a OPEP, certo? E uma grande quantidade de países aqui do Oriente Médio, que são Iraque, Irã, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes. E aí, esse escoamento sai nessa seta aqui, ó, do Oriente Médio e vai para o restante do mundo. Abastece a América do Norte, abastece a Europa, abastece a Ásia, pra caramba na Ásia, pra caramba nos Estados Unidos, ó. Observa. E a OPEP aqui da América Latina, que alimenta um pouquinho aqui os Estados Unidos e alimenta bastante a Ásia e o Pacífico. Tá certo? Dando para entender, galerinha? Vocês estão conseguindo entender essa aula? Vão aí, prestando atenção. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários. Ou se não tiver... Ou será que não? Não precisa colocar, né? Voltando aqui, vamos seguir os mapas. Que os mapas, eles sempre nos informam alguma coisa. Veja essa vista maravilhosa.
a opulência do petróleo na região, a opulência do petróleo na região, certo? Essa é uma imagem aí do luxuoso residencial Palm Jumeirah, que no caso, eles pegaram, modificaram a natureza e fizeram várias residências, vários residenciais de luxo construído em forma de palmeira. Fica localizado em Dubai, Emirados Árabes. Então, o que é que acontece? O petróleo que é produzido no Oriente Médio, ele alimenta toda essa riqueza, toda essa vastidão de riqueza. Tanto que a gente já conhece, né, que os sheiks, eles financiam times de futebol, financiam diversas coisas, tem a opulência de ter casas onde o vaso sanitário é de ouro e por aí vai. Então, por essa por essa quantidade de riqueza que o petróleo produz, por eles alimentarem praticamente 70% do consumo de derivados e produtos do petróleo no mundo, eles têm essa riqueza, que hoje é uma das commodities mais cobiçadas e caras do planeta. Então, para diversificar, logo no finalzinho do século XX, esses produtores passaram a diversificar a economia nos seus territórios. E aí focaram no que? No setor de serviços. Se tinha grana para gastar, vamos focar no setor de serviços, porque a gente vai continuar mantendo essa grana aqui. E aí envolve o que? O turismo de luxo, onde você percebe aí pela TV, pela internet, pela opulência no TikTok, em redes sociais, de artistas, de sheiks e por aí vai, os grandes hotéis, prédios lá de Dubai, de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes, Oman, Catar, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita, por aí vai. Então, eles focaram nesse setor de serviço, além do setor de extração, focaram no setor de serviço, ocidentalizando que isso aí vai trazer para a população uma certa modernidade, certa uma modernização, mas em contrapartida ocidentaliza as culturas locais, ou seja, descaracterizando a sua cultura. A cultura passou de não ter mais aquela característica do povo do Oriente Médio, característica mais árabe, uma característica mais cultural do seu povo. Eles passam a ter agora uma característica ocidentalizada, uma característica americanizada de consumo e prestação de serviços de alto luxo, certo? Tanto que a língua mudou, a língua de lá passou a ser oficialmente a língua inglesa, e o consumo de grifes dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, tudo isso gera muita riqueza. Ou seja, se você tem grana, certo? Você tem grana e não tem com o que gastar, vamos criar o que gastar, né? Uma consequência também, além dessa ocidentalização da cultura do Oriente Médio, também há algumas denúncias, há algumas críticas com relação à utilização de mão de obra com similaridade à escravidão. Mão de obra que são exploradas absurdamente para manter, ou seja, para ter todo esse serviço de luxo, tem que ter quem preste o serviço de luxo, né? Não são quem vai consumir que vai prestar esse serviço. Então, para ter um serviço de luxo, é necessário ter pessoas que submetam a prestar esse serviço de luxo e que são quase sempre pessoas que vêm de lá da Ásia, mão de obra barata, mão de obra desqualificada, no caso, sem qualificação, que vem do Paquistão, da Índia, Bangladesh, Filipinas e por aí vai, que são essa galera que vai servir aos
opulentos e ricos sheiks e quem for visitar essas cidades, certo? Vamos falar agora sobre os conflitos. É um conflito eterno que ocorre lá no Oriente Médio, certo? E esse conflito é basicamente um conflito histórico. Vamos nos situar aqui sobre esse conflito histórico. O professor de história de vocês podem explicar melhor, porque a nossa, como eu já expliquei para vocês, a geografia ela vai focar mais nessa questão econômica, física e populacional. E aí a história já vai poder explicar melhor toda essa construção. Deixa de enrolar, vamos lá. Observe o seguinte, que o Oriente Médio ele é marcado por esse conflito geopolítico porque havia dois povos, Israel, que são judeus, e os palestinos, que são os árabes, certo? Que ambos os povos consideram ter direito histórico na região chamada, como é que se diz, Terra Santa, beleza? Aí desde o século XX há esse movimento sionista, que é o que? O movimento judeu que formou o Estado de Israel. E ao longo da história os judeus eles foram expulsos pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo e sempre viveram viveram através do êxodo, né? Foram sempre exilados das terras por onde passaram por conta da sua cultura e por aí vai. Tanto que chamamos essas determinadas migrações, tem um nome específico que eu acabei esquecendo agora, mas eu vou pesquisar para falar para vocês. E aí vem o Holocausto nazista também, que motivou a comunidade internacional a dividir a terra da Palestina em dois estados, um para os judeus e outro para os árabes, certo? Sendo que os árabes ocupavam essa região desde o século VII. Aí começa a presepada, aí começa a zoeira entre os caras. Quando a ONU entra nessa jogada, tentando mandar dar um ultimato e dividir a Palestina, a Terra Santa, em duas. E aí, galera, o que é que acontece? Acontece conflito, né? Quando um não quer, dois brigam. Ou quando ambos querem, haverá briga, na verdade. Quando ambos quiserem, haverá briga. E aí o conflito começou com essa criação do Estado de Israel, que foi em 1948, e um Estado árabe, ou seja, um muro dividido, dois grupos divididos, totalmente distintos. E aí a grande parte dos palestinos que viviam naquela localidade começou a se refugiar na faixa de Gaza, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Iraque, no Egito, por conta dos graves conflitos que começaram a ocorrer naquele local. Conflitos esse, como que está na tabela aqui, ó. Aí tivemos guerra contra o Estado de Israel, que foi a guerra da partilha de 47 a 49, logo quando se instituiu o Estado de Israel e uma rebarba para os palestinos, para os árabes. E aí essa guerra começou entre o Estado de Israel, que são os judeus, e os palestinos, que são os árabes. Só para relembrar. Resultado: Israel vence e avança sobre mais territórios.
destinados ao Estado palestino, que é o Egito, a Jordânia, que é o Egito e a Jordânia não, o Egito e a Jordânia vêm também de gaiato, né? E participam dessa repartição e se apropriam de áreas palestinas também. Aí teremos a Guerra dos 6 Dias, onde Israel vai atacar 3 países e amplia seus territórios para a península do Sinai, e aí vai esmagando cada vez mais os palestinos. Depois tem a Guerra do Yom Kippur, entre Egito e Síria, países opositores. E aí os árabes, reivindicando seus territórios, revidam o Estado de Israel, e aí continua essa questão. Tá até hoje? Tá. Ainda brigam? Brigam. Tá aqui o mapa demonstrando esses avanços entre esses dois grupos que continuam na disputa. Em 47, quando a ONU fez a divisão, o Estado judeu, certo, que é o Estado de Israel, enorme, observa essa área laranjinha, e o Estado árabe, a Palestina, que é essa areazinha aqui destinada. Aí a área mais clarinha são outros países árabes que não tem nada a ver com esses dois conflitos. Depois, em 2009, já Israel toma tudo. Território ocupado por Israel desde 67, tá aqui. Palestinos ficam aqui espremidos entre Jordânia, Jericó, Jerusalém, certo? E aí fica esse conflito. Deixa eu voltar aqui novamente. Esse conflito incessante entre os palestinos que estão aqui, na parte verde, certo? Olha a quantidade de territórios que estão sob controle dos palestinos, muito pequena se comparado ao Estado de Israel. Não estou querendo dar razão a nenhum dos povos, mas esse conflito é meio bugado, meio bizarro, viu? Então é isso, necessariamente, esse conflito aí que ocorre lá no Oriente Médio. Também uma área estratégica, com vários recursos, então ninguém quer abrir mão. É porque terra... Não, se a terra fosse infértil, fosse uma terra qualquer, talvez não interessasse tanto, né? Não tinha nada de santo. Mas é uma opinião do professor de vocês, e isso não vem a esse caso. Sim, voltando aqui ao slide, vamos dar prosseguimento. Cronologia desses conflitos que ocorreram aí e que ocorrem até os dias atuais. Guerra entre árabes e judeus, lá depois da partilha, aí vem mais guerra e guerra e guerra e guerra e guerra e guerra. Início de uma guerra civil na Síria, Primavera Árabe, invasão dos Estados Unidos no Iraque e só guerra, beleza? Daí cabe vocês olharem, observarem mais esse contexto no livro de vocês, certo? Esse contexto está na página 217 do livro de vocês. Inclusive tem até uma sugestão de filme muito boa, Promessas de um Novo Mundo, que vocês podem assistir também, para entender melhor esses conflitos e ver o dia a dia e o sofrimento de cada um de ambas as partes, né? Esse contexto aí. Beleza? Dando prosseguimento, gente, eu quero trazer uma notícia aqui interessante para que a gente possa dar continuidade, já que um dos maiores bens do Oriente Médio, do povo de lá do Oriente Médio, os árabes, os judeus, os palestinos e por aí vai, é o petróleo. Então, fazendo uma analogia com aqui no nosso território, vamos observar esse contexto do Lobato, dessa lama negra que é tão importante para o planeta Terra nos dias atuais. Inclusive, lá na frente, com a nova demanda mundial,
por combustíveis renováveis, por energias renováveis, futuramente o petróleo, ó, tá demodê, tá fora de moda. E aí o que vai passar a ser utilizado mais é o carro elétrico, a questão também pelos biocombustíveis que são muito mais limpos do que o petróleo. O petróleo já está com seus dias contados, viu? Está com seus dias contados. Então, vamos ver aqui. Óleo de Lobato, a primeira jazida de petróleo brasileira. Essa notícia, ó, tá no Brasil de fato, certo? Brasil de fato. E aí tem o que? O chamado Ouro Negro. Em 1939 foi descoberta a primeira jazida de petróleo aqui da Bahia, que ocorreu no bairro do Lobato. Olha como era o bairro antes, galera. Olha como era esse bairro antes. E aí temos o que? Que numa época propícia, né, interessante para o Brasil, foi reconhecido oficialmente a existência de petróleo em solo brasileiro e teve início aqui essa plataforma. Naquele ano o jornal à noite informou que foi descoberto petróleo. E aí o que é que esse petróleo trazia de bom para a região? Diz aí, tem alguém que mora ainda no Lobato? Tem ainda beber água aqui que senão não dá para falar, né? Senão fico desidratado. Tem ainda resquícios benéficos do petróleo no bairro do Lobato? Ou só ficou ruínas? Só foi apenas uma exploração? Anota isso aí. Há resquícios benéficos. Resquícios benéficos que eu digo é o que? Na época que tinha petróleo, que foi descoberto petróleo aqui em Lobato, foi construído tal escola, foi construído isso, foi construído aquilo. Então, há resquícios benéficos daquela remota época em que foi descoberto petróleo aí no Lobato? Se sim, escreva. Se não, escreva também. Certo? Porque aparenta, eu não moro nessa região, nessa localidade, mas aparenta que foi apenas exploração, né? Foi explorado esse ouro negro, assim como aconteceu em Candeias, e atualmente o governo, não é mais interessante, Petrobras, deixa lá, Inxalá, joga tudo para lá, e aí deixa as ruínas apenas de uma exploração remota, e as riquezas são exportadas. As riquezas não ficam aqui, não ficam no bairro, certo? Não gera impacto social, não gera impacto físico para aquela localidade. Isso que é interessante. Petróleo é fruto da formação geológica de milhares e milhares de anos dos sedimentos junto à decomposição de diversos sedimentos orgânicos, certo? Há milhares de anos abaixo dessa crosta, abaixo do subsolo terrestre, das rochas sedimentares, é possível extrair essa lama preta, esse ouro negro, que é o petróleo. E após os processos de refinação, extraído do petróleo, o óleo diesel é extraído, a gasolina é extraído, outros derivados, o pneu é feito do petróleo, betume, o asfalto vem também de resquícios do petróleo. Então, essa lama negra ela constitui-se de diversos derivados que hoje custam bastante no mercado e no cenário internacional, que fez muitas empresas crescerem absurdamente durante aquele período, certo? Dando prosseguimento, vamos lá.
Deixa eu pegar outra notícia aqui para mostrar para vocês. Voltando dessa tela. Petróleo achado em fundo de casa de morador no Lobato. Isso foi um pouco recente ainda, um resquício dessa época, né? Dessa época benquista, onde o petróleo ainda, lá da época de 1939, tinha alguns resquícios e que foi encontrado em 2013. Se você observar a reportagem aqui, ó, foi feita em 2013. Então tem um tempinho já, viu? Já estamos em 2022, 9 anos. Aí a Casa Fortunada foi na rua Getúlio Vargas. Alguém mora na rua Getúlio Vargas aí? Será que ainda tem esse resquício? É só resquício mesmo. A plataforma que foi usada para exploração e que já está desativada desde o fim da década de 80. E por aí vai essa característica. Beleza? Eu quero saber de vocês, certo? Quero saber de vocês. Pesquisem aí e coloquem nos comentários ou coloquem no caderno para me entregar na próxima aula sobre os impactos que essa exploração gerou para a localidade do bairro do Lobato. Quais foram os impactos e quais foram os benefícios? Impactos e benefícios, causa e consequência. Faz esse quadrinho e traz na próxima aula que eu quero entender. Eu quero que vocês pesquisem também. Eu quero que vocês sejam desbravadores, pesquisadores, inclusive muitos que moram aí na região do Lobato, né? Que vai poder me explicar melhor sobre isso. Beleza? Me expliquem. Ponto extra para não cair na recuperação, viu? Estamos chegando na recuperação. Esta é a última aula de conteúdo, então, se não quer assistir conteúdo de recuperação, assista o conteúdão. Beleza? Vamos dar prosseguimento aqui. Deixa eu voltar ao slide para mostrar a vocês, lindos. Então, mais uma notícia. Não tem dívidas, não tem dúvidas, tem dívidas comigo, né? Aqui, mais uma atividade dentro daquela sequência que eu mostrei para vocês, para os senhores e senhoritas, ó. Aqui, ó, na semana passada, atividade do livro didático, página 22, 222 e 223, que condensa todo esse conteúdo que a gente acabou de falar hoje, na aula de hoje, e que a gente vai poder discutir e resolver essas questões logo depois do término das apresentações dos seminários de vocês, certo? Vai chegar aí várias semanas aí, algumas turmas serão prejudicadas, infelizmente, por conta dos eventos festivos que virão agora em novembro. Muita festa, muito feriado, né? É isso aí, é Brasil, né? Mas a Copa do Mundo não é só no Brasil, mas outros, infelizmente. Ai, cale-se, você me deixa... E é isso, meus queridos. Chegamos a mais um fim aí de mais uma aula, certo? Essa última de conteúdo. E vamos encerrar. Até a aula de recuperação. Quem ficar, né? Quem não ficar, espero que faça bons seminários pra gente encerrar com chave de ouro. Tchau, tchau. Beijo.